alunos do terceiro ano, como estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, a aula número 85. Lembrando sempre que é muito importante que você esteja com seu caderno, lápis e borracha para você fazer as anotações durante a nossa aula e hoje também para realizar uma atividade junto comigo. Porque hoje nós vamos ter uma aula sobre exercícios de advérbio. Na nossa aula anterior, a gente estudou então o que é o advérbio e a classificação dos advérbios. Lembra? Advérbio de tempo, de negação, de afirmação, de modo, de intensidade, de tempo, certo? E hoje, então, nós vamos colocar em prática o que a gente aprendeu na nossa aula anterior. Se você tem alguma dúvida ainda, eu sugiro que você abra, deixe aberto aí no seu computador, no celular, onde você estiver assistindo, a nossa aula sobre advérbios também, utiliza as anotações que você fez também, para que você possa consultar durante a nossa aula, se você ainda tiver dúvidas, ok? Os objetivos, então, da nossa aula: reconhecer o conceito de advérbio, classificar e diferenciar os advérbios e utilizar os conhecimentos gramaticais em exercícios. Então, vamos lá. Em nossa aula anterior, aprendemos as características e as classificações dos advérbios. Então, qual é a característica de cada classificação dos advérbios? Alguns advérbios vão indicar um período de tempo. Alguns advérbios nos vão dar a ideia de uma afirmação, outros de uma negação, alguns de dúvida, alguns de como, né? E quando um fato, algo aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo. Então, nós temos a classificação dos advérbios. Nós temos o advérbio de lugar, o advérbio de tempo, o advérbio de modo, o advérbio de intensidade, o advérbio de afirmação, o de negação e o advérbio de dúvida. Então, nós vimos a classificação de todos esses advérbios, quais palavras que podem indicar, então, cada classificação dessa, e vimos também alguns exemplos na nossa aula anterior, ok? Vamos, então, colocar em prática os nossos conhecimentos sobre os advérbios. Como é que a gente vai fazer, então? Copie as frases a seguir em seu caderno e depois classifique cada uma delas de acordo com o advérbio que está destacado em cada uma delas, ok? E depois de classificar, você pode conferir as suas respostas e ver, né, se elas estão corretas ou não e corrigi-las também. Aqui durante a nossa aula eu vou ir fazendo junto com vocês para a gente compreender. Então, em cada frase, nós temos uma palavra sublinhada. Então, já facilita que ali a gente já tem destacado aonde está o advérbio em cada frase, ok? Então, vocês vão copiar, nós temos da frase número 1 até a frase número 10 no próximo slide, ok? Vocês vão copiar, vocês podem parar nossa aula, copiar com bastante atenção. Se você quiser já ir tentando classificá-las, pode também, fiquem bem à vontade, ok? Só voltem para a gente assistir, para a gente fazer a correção e entender bem cada uma delas, ok? Então, a frase número 1 diz o seguinte: a menina chorou ontem. Então, nessa frase, nós temos a palavra ontem destacada como o advérbio. Então, a gente pode se perguntar da seguinte forma: quando ela chorou? Ontem. Quando a gente fala, né, quando, a gente tem uma ideia de um tempo, né, de um período, quando aconteceu, certo? Então, a gente tem um advérbio de tempo, certo? Quando ela chorou. Lembram que quando a gente faz essa pergunta, né, quando isso aconteceu, a gente está se relacionando a um tempo, a um período de tempo. Número 2, aqui a prof fez número 1. O homem passeava tranquilamente. Como ele passeava? Eu não tenho ali quando ele passeava.
né? Não tá escrito se foi ontem, se foi hoje, né? Quando ele passeava, não tem, então não é tempo, certo? Como ele passeava? Ele passeava tranquilamente. Quando a gente pergunta como algo aconteceu, a gente quer saber de que maneira aquilo aconteceu. Então, nós temos um modo. O modo que ele passeava era tranquilo, ele passeava tranquilamente. Então, a gente tem um advérbio de modo. A frase número 3. Meu amigo foi morar longe, certo? Como que eu vou saber qual é o advérbio? Então, eu tenho aqui na frase a palavra longe destacada. Então, longe é o nosso advérbio, ok? Então, já nos ajuda. Aí eu vou perguntar, onde meu amigo foi morar, certo? Quando é onde, é um lugar, certo? Lembrando que esse lugar não é específico, né, de um nome de uma cidade, de um bairro, não é uma localização exata, ok? Mas é um lugar, longe é um lugar, mesmo, né, que abstrato, mas é um lugar. Poderia ser meu amigo foi morar perto também, ok? Então, longe, ele indica uma localização. Então, longe é um advérbio de lugar. 4. Ela certamente chegará. Aí a gente vai olhar aqui e vai ver que a palavra certamente está sublinhada. Então, ela é o nosso advérbio. E ela termina com mente. Então, a gente vai pensar, é um advérbio de modo, porque ela termina com mente. Mas não. Porque eu não quero, aqui não tem como eu perguntar de que maneira ela chegará. Ela chegará certamente, né? Não é um jeito. Como que eu vou imaginar uma pessoa chegando certamente, né? De que maneira é isso? Não, eu estou afirmando, né? Afirmando não, eu estou dando a ideia de que ela chegará amanhã. Ela certamente. Esse certamente é que é quase certo, mas pode ser que algo aconteça e ela não chegue, né? Ela certamente, então é quase certeza que ela vai chegar. Mas quando a gente tem esse quase, né, que algo pode ser que aconteça diferente, aí nós temos um advérbio de dúvida, né? Ela certamente. Não está que ela com certeza chegará. Não, ela certamente, pode ser que sim, né? A chance dela chegar é grande, mas também pode ser que não. Aí eu tenho no número 5 o talvez eu não venha amanhã. Talvez, a gente já pensa, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Então, não é certeza, gera uma dúvida, né? De se talvez e não tenho certeza. Então, é um advérbio de dúvida, ok? A professora vai fazer uma correção aqui da número 4. Aqui no certamente a professora trocou as respostas. Aqui no certamente é um advérbio de afirmação, né? Está afirmando mesmo, certamente. Então, se você respondeu o advérbio de afirmação, está correto, ok? A prof que fez confusão aqui com as nossas respostas, ok? Mas certamente, então, que é certo que ela chegará. A número 6. Na número 6 nós temos o seguinte. Hoje acordei muito cedo. Nós temos então a palavra cedo sublinhada. Cedo. Quando eu acordei? Eu acordei cedo. Eu poderia ter acordado tarde, eu poderia ter acordado mais tarde, eu poderia ter acordado de manhã, eu poderia ter acordado de tarde. Então, é um advérbio de tempo. Hoje eu acordei muito cedo. Então, é quando eu acordei cedo. Então, é um advérbio de tempo. Número 7. Me escondi atrás do sofá.
Onde eu me escondi? Atrás do sofá. Poderia ser na frente, poderia ser em cima. Então, atrás indica um advérbio de lugar, que é onde eu me escondi, ok? Número 8. Ela corre rápido demais. Então, ela corre rápido, mas ela corre rápido demais. Então, é a maneira, né, como ela corre rápido demais. É a intensidade como ela corre demais. Né? Ela corre várias vezes ao dia, ela está sempre correndo, ela corre demais. É um advérbio de intensidade, é a maneira como ela corre, é demais. Poderia ser ela corre pouco, também é uma intensidade, mas é pouca intensidade, certo? Mas demais também é um advérbio de intensidade. Ela lê muito bem na número 9. Aqui na número 9 nós temos o advérbio bem. Aí a gente pergunta, como ela lê? Ela lê muito bem. Poderia ser ela lê muito mal, ela lê muito rápido, certo? Então, o modo como ela lê é bem. Ela lê muito bem. E a última, número 10, eu tenho eu nunca comi mamão. E aqui nessa frase nós temos a palavra nunca sublinhada. Então, ela é o nosso advérbio, certo? Eu nunca, né? Então, eu não estou, um advérbio de intensidade, não é um advérbio de modo, porque não é a maneira que eu comi. Eu nunca, nunca é uma negação, eu estou negando, eu estou dizendo que eu nunca, eu não comi mamão, nunca. Então, é um advérbio de negação, porque se eu pergunto, você já comeu mamão? Podia dizer não, não comi. Eu nunca comi, então está dizendo que não, nunca comeu. Então, é um advérbio de negação também, ok? Agora, vamos lá conferir as nossas respostas? Então, vamos lá. Na primeira frase, então, nós tínhamos a menina chorou ontem. Ontem, então, é um advérbio de tempo, vai indicar quando ela chorou. Ela chorou ontem. Número 2, o homem passeava tranquilamente. Então, de que modo, de que maneira ele passeava? Passeava tranquilamente. Então, é um modo, é um advérbio de modo. Número 3, meu amigo foi morar longe. Aí a gente pergunta, onde meu amigo foi morar? Longe, então é o lugar para onde ele foi, é longe. Então, é um advérbio de lugar. A número 4, ela certamente chegará. Então, é certo que ela chegará, eu estou afirmando. Então, é um advérbio de afirmação. Número 5, talvez eu não venha amanhã. Talvez, mas pode ser que eu venha. Então, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Então, talvez é um advérbio de dúvida. Número 6. Hoje acordei muito cedo. Então, agora nós temos dois advérbios, hoje e cedo, certo? E tanto hoje quanto cedo são advérbios de tempo. Hoje é um tempo, é um período. Cedo é um período do dia, então também indica um tempo. Então, hoje acordei muito cedo, nós temos advérbios de tempo. 7. Me escondi atrás do sofá. Onde eu me escondi? Em que lugar eu me escondi? Atrás do sofá. Então, é um advérbio de lugar. Número 8. Ele corre rápido demais. Então, é um advérbio de intensidade, né? Ele é intenso, ele corre rápido. Não, ele corre rápido demais. Ela dá mais ênfase ao correr, né? Ao rápido. Rápido demais.
9. Ela lê muito bem. Como ela lê? De que maneira ela lê? Muito bem. Então, é um advérbio de modo. E número 10. Eu nunca comi mamão. Então, eu estou dizendo que eu não comi mamão e que eu nunca comi. Então, é um advérbio de negação, que eu estou negando que eu já tenha comido mamão. Muito bem, então. Espero que você tenha acertado e também compreendido todas as frases e todas as respostas, certo? Então, ali a gente analisa com bastante atenção cada palavra que está destacado, que é o advérbio, e aí a gente interpreta para a gente poder fazer a classificação de cada frase, de cada palavra, ok? Muito bem. Se ficou alguma dúvida, pessoal, assistam novamente nossa aula, realizem novamente o exercício, assistam nossa aula anterior também, para que não fique nenhuma dúvida sobre o uso e sobre a classificação dos advérbios, ok? E aí depois, com bastante atenção, consulte o material se precisar, você realiza a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Espero que vocês consigam tirar uma excelente nota com ela, tá bom? E vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!